Com Dragon Ball Super voltando com força total, existe uma saga que pode representar o maior desafio da Toei Animation em décadas, a saga Granola. E galera, enquanto muita gente ainda está discutindo o retorno de Dragon Ball Super com a saga Bills e a confirmação da Patrulha Galáctica, existe uma questão muito maior sendo construída silenciosamente nos bastidores. Porque se o plano realmente seguir o caminho que tudo indica, Bills será o recomeço, Moro será a consolidação e Granola será o verdadeiro divisor de águas da franquia moderna. E meus amigos, adaptar a saga Granola pode ser o maior desafio que a Toei Animation já enfrentou dentro de Dragon Ball Super. A importância da saga Bills não pode ser subestimada. Ela não é apenas um remake, ela é um termômetro. Outubro será um teste de audiência, de recepção crítica e principalmente de confiança do público. Se Bills fizer sucesso, a mensagem para o mercado será clara. Dragon Ball ainda tem força para dominar o cenário atual. A sequência natural é a saga Moro, consolidando esse retorno, mostrando que a adaptação do mangá pode ser fiel, intensa e tecnicamente refinada, mas é a audiência combinada dessas duas fases que dará segurança financeira e estratégica para a Toei avançar para algo muito mais ambicioso. Dragon Ball Super 3 adaptando Granola. E é aqui que começa o verdadeiro desafio. A saga Granola não é apenas mais um arco de ação. Ela é uma das histórias mais densas, violentas e emocionalmente carregadas de toda a era Super. Granola não é um vilão tradicional movido por dominação ou destruição gratuita. Ele é o último sobrevivente de um genocídio. Ele carrega trauma, ódio e uma obsessão legítima por vingança contra os Saiyajins e contra Frieza. Isso muda completamente o tom da narrativa. O conflito deixa de ser simplesmente heróis contra vilões e passa a ser uma colisão entre passado, culpa e sobrevivência. Granola é ao mesmo tempo antagonista e vítima, e isso cria uma tensão dramática rara em Dragon Ball. O público não pode simplesmente torcer contra ele de maneira simplista. Existe empatia, existe compreensão, existe peso moral. Adaptar isso exige sensibilidade de roteiro, algo que vai muito além de animar socos e explosões. A Toei teria que equilibrar a ação e emoção de forma muito mais refinada do que fez em arcos anteriores. E falando em ação, galera, Granola é uma das sagas mais recheadas de combate em toda a franquia. São confrontos intensos, estratégicos e com reviravoltas constantes. Um dos momentos mais impactantes é o breve confronto envolvendo Broly. E aqui está um detalhe gigantesco. Essa seria a primeira participação real de Broly dentro da continuidade semanal do anime, já que o filme não tende a ser adaptado em formato episódico, ou seja, para muitos espectadores, essa seria a consolidação oficial de Broly dentro da narrativa principal. O impacto disso em audiência pode ser consideravelmente absurdo. Tá gostando do vídeo até aqui, não quer perder mais nenhuma novidade acerca de Dragon Ball? Se inscreve no canal, deixa o like, hypa o vídeo, o canal tá voltando aí com tudo. E claro, eu preciso do apoio de vocês pra gente conseguir voltar a crescer, beleza? Se puder, se torna membro do canal, você vai estar adquirindo vários benefícios exclusivos como membro, entre eles vídeos exclusivos para membros e assistir os vídeos do canal antes, beleza? Então, se puder, não deixa de se tornar membro. Broly representa poder bruto descontrolado, enquanto Granola representa precisão e estratégia movidas por vingança. Colocar esses dois personagens no mesmo arco com animação moderna e direção cinematográfica adequada tem potencial real de quebrar a internet, mas isso só funcionará se a qualidade técnica estiver no nível que o público atual exige. Dragon Ball não pode mais depender apenas do nome, ele precisa competir visualmente com os maiores animes da atualidade. Meus amigos, outro elemento crucial dessa saga é a canonização definitiva de Bardock. E meus amigos, isso não é apenas fanservice,
é uma mudança estrutural na mitologia da franquia. Bardock deixa de ser apenas um personagem especial antigo e passa a ter um peso real na linha narrativa moderna. A revelação de seu papel no passado altera a forma como enxergamos Goku, os Saiyajins e até mesmo a relação de Granola com o conflito. É uma conexão direta entre gerações, algo que exige cuidado na adaptação para que não pareça apenas nostalgia gratuita. E então, a gente chega ao ponto que pode definir o sucesso ou o fracasso da adaptação. Vegeta Ultra Ego. Pela primeira vez, Vegeta recebe uma transformação que não é o reflexo do caminho de Goku. O Ultra Ego é orgulho, destruição e aceitação da própria natureza Saiyajin canalizada em poder. É conceitual, é arriscado, visualmente impactante, mas narrativamente ainda mais complexo. Animar essa forma exige ousadia estética, intensidade nas expressões e uma aura que transmita perigo real. Se a Toei acertar, Ultra Ego pode se tornar uma das formas mais icônicas da história de Dragon Ball. Se errar, vira apenas mais uma transformação esquecível. Enquanto isso, Goku continua refinando o instinto superior e aqui há outro desafio narrativo: evitar repetição. O público já viu o auge do instinto no Torneio do Poder e na saga Granola a evolução precisa ser técnica, mais controlada, menos explosiva e mais estratégica. A luta deixa de ser espetáculo puro e passa a ser domínio refinado de artes marciais. Essa mudança exige coreografia extremamente bem planejada. Tudo isso nos leva ao ponto central. A Trolley sabe que o arco Granola não pode ser tratado como qualquer saga. Depois das críticas ao início de Dragon Ball Super em 2015, existe uma consciência maior sobre consistência visual. Arco do sobrevivente é ação constante, intensidade quase ininterrupta. Não existe espaço para episódios mal acabados. A animação precisa ser prioridade absoluta. A direção precisa ser cinematográfica. A trilha sonora precisa elevar o peso emocional. É um projeto, meus amigos, que exige um planejamento de longo prazo. Se Bills abrir as portas e Moro consolidar o retorno com boa audiência, com certeza a saga do sobrevivente, o arco do sobrevivente, pode ser o arco que transforma Dragon Ball Super na maior força de anime da década novamente. Porque ele reúne tudo: vingança, legado, Saiyajin, Bardock, Broly, Ultra Ego, evolução do instinto superior e confrontos que podem redefinir o padrão de luta da franquia. Se a gente for analisar com frieza o cronograma mais realista possível, a adaptação da saga do Granola dificilmente chegaria antes de 2028 e isso não é pessimismo, é matemática de produção. Primeiro vem um remake de Bills consolidando a audiência em 2026 ainda, depois a saga da Patrulha Galáctica ocupando espaço no ano de 2027 com a adaptação completa desse arco de Moro. Só então a Toei teria espaço estrutural, financeiro e criativo para iniciar a divulgação de Dragon Ball Super 3. Produções desse porte não são feitas em 6 meses, tá? Existe planejamento de storyboard, direção de arte, contratação de animadores-chave, definição de trilha sonora e cronograma internacional de distribuição. Se a saga de Granola realmente for tratada como o arco mais ambicioso da era Super, 2028 passa a ser não apenas provável, mas necessário para garantir qualidade. A pressa foi um erro no passado, agora se a Toei quiser competir com o padrão atual da indústria, ela vai precisar de tempo. Outro ponto, galera, que influencia diretamente essa linha do tempo é o retorno do mangá. Desde o hiato após o arco Super Hero, a comunidade vive uma mistura de expectativa e inquietação. O mangá sempre foi o laboratório criativo da fase moderna de Dragon Ball. É nele que os conceitos nascem, amadurecem e são testados antes de ganhar adaptação em larga escala. Se o arco do sobrevivente for animado em 2028, é fundamental que o mangá esteja ativo novamente. Seja para expandir consequências do arco, seja para preparar terreno para Black Frieza ou novos conflitos. Um anime avançado sem material impresso ativo enfraquece a sinergia de marketing da franquia.
A volta do mangá não é apenas desejo dos fãs, é peça estratégica dentro da engrenagem comercial de Dragon Ball. Sem ele, a sensação de continuidade fica incompleta. E aí entramos no ponto mais sensível de todos, as especulações envolvendo Toyotaro. Rumores e teorias sobre possível afastamento ou demissão circulam sempre que há silêncio prolongado, mas até o momento não existe confirmação oficial de desligamento definitivo, o que existe mesmo é incerteza. E, meus amigos, Toyotaro não é apenas o desenhista atual, ele foi escolhido por Akira Toriyama para dar continuidade à obra. A saga Moro marcou a passagem simbólica de bastão e Granola aprofundou esse novo momento criativo. Uma eventual saída dele mudaria completamente o rumo do mangá e, consequentemente, do anime. Seria uma ruptura estrutural, ao mesmo tempo a pressão sobre ele foi gigantesca. Críticas constantes, comparações inevitáveis com o criador original e expectativas quase impossíveis de satisfazer. Se houver mudanças internas na equipe criativa, elas precisam ser feitas com planejamento, porque Dragon Ball não pode transmitir instabilidade, justamente no momento em que tenta se consolidar nesta nova era. E enquanto tudo isso se desenha, Dragon Ball Super 2 com a saga da Patrulha Galáctica deve ganhar novidades em eventos no Japão em breve. Painéis, trailers, anúncios de produção mais detalhados. A máquina já está se movendo, mas o verdadeiro teste de ambição virá quando chegar a hora de adaptar o arco do sobrevivente. Porque ali não basta continuar, é preciso evoluir. E meus amigos, se a Toei estiver realmente preparada para esse desafio, Dragon Ball Super 3 pode não apenas manter a franquia viva, pode redefinir o que significa Dragon Ball na era moderna. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima comigo, Matheus Midnight!